Crianças, tudo bem? Aqui vai a explicação de mais uma das nossas atividades, tá? Vamos começar com a disciplina de matemática. Juliana fez o cálculo 352 mais 417, usando cartelas sobrepostas. Veja como ela procedeu. Então, a primeira coisa que ela fez foi a decomposição. Então, observe que a cartela de cor salmão, ela colocou a centena, que representa 300 unidades. Depois ela colocou na cartela de cor amarela as dezenas, que representam 50 unidades, e de rosa as unidades, que são 2. Ela escreveu 352 mais 300, mais 50 e mais 2. Para escrever o número 417, utilizou cartelas de cor salmão, 400 unidades, que foram as centenas, as dezenas de amarelo, que representam 10 unidades, e a cartela cor-de-rosa da cor 7, número 7, que representam 7 unidades. Ela escreveu 417, que é 400 mais 10 mais 7. Para realizar a operação 352 mais 417, para somar os dois conjuntos de cartela, ela fez da seguinte forma. Ela juntou primeiro as cartelas de cor salmão, que é 300 e 400, que deu 700. Depois as de cor de rosa, que representam as unidades, as dezenas, só que ela trocou a cor, né? As dezenas estavam de amarelo em cima e agora estão rosa embaixo. Então, 50 mais 10, que é igual a 60. E por último, as unidades, que dessa vez ela fez da cor azul, que é 2 mais 7, que é igual a 9. Observe o resultado 769. Agora é a sua vez. Você vai fazer as duas somas, que é 457 mais 132, 642 mais 356. E você pode utilizar a melhor estratégia, inclusive a que nós acabamos de usar agora, que é de decomposição. Número 2. Os estudantes da escola 21 de abril responderam a uma pesquisa da cantina sobre sucos preferidos. Cada um indicou apenas um suco e o resultado foi registrado numa tabela que está incompleta. Então, observe a tabela. Observe todas as informações que nós temos dela. Os sabores de suco, as quantidades, a coluna de meninos, meninas e o total. Observe que essa tabela está incompleta, ela está faltando dados. Então, na primeira linha, nós temos o suco de laranja. Temos a quantidade de meninos que preferem, que é 734. A quantidade de meninas que preferem, que é 478. Agora, nós precisamos saber o total. Na segunda linha, nós temos o total e a quantidade de meninos. O que sobrar vai ser a quantidade de meninas. Ou seja, 229 meninos preferem suco de uva. Ao todo, 546 crianças, entre meninos e meninas, votaram. Quantas meninas preferem suco de uva? Na terceira linha, nós temos o suco de maracujá. 148 meninas preferem este suco. Ao total, 798 crianças votaram. Quantas dessas crianças são meninos? Eu já tenho a quantidade de meninas, eu preciso descobrir quantos meninos votaram agora. Por último, vocês vão calcular o total de meninos, total de meninas e o total de crianças que participaram dessa pesquisa. Depois vocês vão responder as perguntas. Qual é o título da tabela? O que indica cada uma das colunas? Quais as informações que estão faltando nessa tabela? É possível encontrar os números que estão faltando? Quais são eles?
como você fez para obter esse número, tá ok? Uma escola foi realizada uma gincana e os estudantes foram organizados em equipes. A equipe Terra fez 125 pontos na primeira rodada e 134 na segunda. Quantos pontos essa equipe fez ao todo? Então, eu sei quantos pontos ela fez na primeira e na segunda rodada. Agora eu preciso saber quanto foi o total de pontos. B. A equipe Saturno fez 123 pontos na primeira rodada e 199 pontos no total. Quantos pontos a equipe fez? Então, aqui eu tenho o dado total e tenho o dado da primeira rodada. Eu preciso descobrir como foi a segunda. A equipe de Mercúrio fez 225 pontos na segunda rodada e 287 pontos no total. Então, eu sei o total e a quantidade de pontos da segunda rodada. Quantos pontos ele fez na primeira rodada? D. A equipe Vênus tinha 127 pontos. Ela conseguiu na segunda rodada certo número de pontos e ficou com 239. Quantos pontos foram obtidos por essa equipe na segunda rodada? Aqui eu tenho a quantidade total de pontos que a equipe fez e a quantidade que ela fez na primeira rodada. Agora eu preciso descobrir quantos pontos ela fez na segunda. Letra E. A equipe Marte estava com 325 pontos e perdeu 11. Com quantos pontos ficou? Então, se ela tinha uma certa quantidade de pontos e ela perdeu, qual é o cálculo que nós vamos fazer? E a partir disso nós vamos descobrir o resultado. F. A equipe Júpiter tinha certo número de pontos. Perdeu 59 e ficou com 134. Quantos pontos essa equipe tinha inicialmente? Ela perdeu pontos. Ela perdeu 59 para ficar com 134. Como que eu faço para saber quanto que ela tinha antes de perder esses 59 pontos? Agora nós vamos para a disciplina de ciências. Primeiro nós vamos ler o texto. É um tema bem interessante, vai falar sobre o universo. Depois nós vamos responder. Nós vamos fazer uma pequena pesquisa, vocês podem fazer essa pesquisa no celular, pode fazer no computador também. E nós vamos saber se você concorda ou não com a problemática, ou com o que ocorreu com o professor e o aluno. Um professor perguntou à classe por que vemos uma única estrela, o Sol, durante o dia, e se há tantas outras no céu? O aluno respondeu: o céu é a maior estrela do universo. É por isso que não vemos as outras estrelas. Vocês concordam com essa afirmativa? Por quê? Tá? Não é só dar a opinião, é descobrir o porquê. E história também é um texto bem interessante. A gente vai falar sobre a formação do povo brasileiro, história e miscigenação, e os indígenas e a formação do Brasil. Após a leitura do texto, vocês vão responder: 1. Quais são os 3 principais povos que formaram a nação brasileira? 2. Qual a tribo mais numerosa que tiveram contato com os portugueses? Tá? As 2 respostas encontram-se no texto. Depois a gente vai falar sobre os europeus e a origem do povo brasileiro e vai responder as perguntas também. Qual foi o primeiro grupo europeu a apontar no Brasil? 2. Qual a finalidade dos portugueses cultivarem produtos em grande escala? E nós vamos completar depois. Igualmente, durante o período colonial, temos que considerar a influência dos holandeses, especialmente em... E vocês vão
completar essa lacuna com a palavra que falta. Os, aqui ele está se referindo a quem? Vai completar a lacuna. Também chamados de batavos, permaneceram 24 anos até serem expulsos por uma armada e vão completar a lacuna também. Em geografia, a gente vai falar sobre a agroindústria que une o campo e a cidade. Os alimentos mudam e duram muito bem. Como os alimentos vêm do campo até você. Depois vocês vão responder as perguntas e vão achar a palavra nesse caça-palavras também. Encontre no caça-palavras e escreva em seu caderno. 1. Transforme em produtos industriais os alimentos que a agricultura produz. 2. Duas coisas que se fazem com a uva. Que coisas são essas? 3. Produto com que se faz óleo de cozinha. Que produto é esse? 4. 4 produtos retirados do leite. A disciplina de arte agora. O tema é teatro de sombra. Vamos ler brevemente o texto para nós entendermos do que se trata. Quem quiser fazer mais pesquisa, no final do texto tem a fonte de onde foi retirado esse texto. E nós vamos responder as 3 perguntas. Qual país deu origem ao teatro de sombras? Como o teatro de sombras é realizado? Que materiais são necessários para fazer um teatro de sombra? Todas as respostas estão no texto também. E língua portuguesa, leitura e interpretação de texto, que é extremamente importante, tá? Aqui a gente vai para o primeiro texto, que é o latim. Você sabe por que espirramos? Após nós lermos o texto, nós vamos responder as perguntas. Número 1. Ao analisar o texto, nota-se que ele se trata de... Vão responder qual é a alternativa correta. Qual que é o tema central do texto? 2. A palavra ele em destaque no texto se refere ao... Lembrando que ele é um pronome, ou seja, ele substitui um nome. Quando a gente usa o ele está se referindo a alguém. A gente poderia usar o nome da pessoa no lugar desse ele. Está se referindo a quê? Ao espirro, ao mau presságio, ao nosso organismo ou ao micro-organismo. 3. Complete as lacunas. Antigamente, o espirro era associado a... que poderiam levar a... Tudo bem? Está se referindo ao que aí? Depois, o espirro era considerado um mau presságio, isso é, a indicação de que algo de ruim aconteceria. Por isso, falamos quando alguém espirra. O que a gente fala quando uma pessoa espirra? Quando o nosso detecta a presença de micro-organismos, providencia 2 lacunas para vocês pensarem aí e responderem. Agora vem a última interpretação de texto, no finalzinho aí. O inventor responsável por dar origem à mochila, como conhecemos hoje, era um apaixonado alpinista chamado Dick Catlin. Em 1952, com a ajuda de sua esposa, Kelt, que aliás é o nome dele também, né? Dick Kelt, passivo de correção, tornou a fabricação de mochilas um negócio e adicionou a esse acessório alças almofadadas e bolsas com zíper. Qual é o assunto desse texto? É o número 4. Lembrando que nós temos que prestar sempre atenção no tema central, né, do que foi tratado. De acordo com esse texto, nos Estados Unidos e na Alemanha, as mochilas passaram a ser usadas para... Nos Estados Unidos e na Alemanha. Observem que ele está sendo bem pontual aí.
E 6, esse texto foi escrito para... Vocês vão responder a alternativa correta. Crianças, um forte abraço para vocês e até a próxima atividade.